Gente, nós temos uma camisa ali na galeria que é assim: o mundo é plural, né? Respeita todas as religiões. E por que não dizer o amém? Se você está com vontade de dizer o amém, diga o amém, sim. O amém é uma elevação de energia. Amém, gratidão, gente. E por que não dizer, não é? É isso. Bem, hoje nós vamos fazer... Boa noite, pessoal do Instagram. Já coloquei já aí, ó. Já coloquei. E essa coisa de ficar pertinho, que é maravilhoso. Porque, olha, a gente sabe o que é, né? Não aparenta tanto. Tá, você do Instagram, não estou entendendo nada. Mas está tudo certo. Boa noite. Façam suas perguntas. Hoje a gente vai ter uma noite diferenciada. É diferenciado hoje, porque quem vai fazer a palestra são vocês. Vocês é que vão fazer a palestra hoje. Nós vamos fazer um bate-bola. Você na internet também vai me ajudar a fazer o nosso bate-bola hoje. Bela está ali com os papéis. Papéis, cadê Bela? Quem quiser fazer pergunta, aproveita agora e já pergunta alguma coisa. Pergunta: Iracema, como é que você chegou aqui? Sobre mediunidade, tem espírito aqui? Como, quando? O que vocês quiserem perguntar. O que eu não souber, ela vai responder. Então a gente vai ver como é que a gente faz. Tá bom? Fabiane está aqui pegando. Pega um papelzinho, Fábio, para anotar. Vai pegar as respostas, as perguntas do pessoal da internet. Pode perguntar, galera. E eu quero até dizer logo, já me perguntaram uma coisa que já estava com isso na cabeça que eu vou responder. A primeira pergunta foi a seguinte: quando eu estava falando do quadro, se eu sempre pintei quadros. Essa foi a primeira pergunta. Se eu estudei, se eu sou artista. Eu quero dizer que eu nunca estudei, eu era até péssima aluna em desenho. E eu vou explicar por quê. É o seguinte, eu acho que eu trouxe isso de outra encarnação. E eu nunca ganhei um centavo com isso. Nunca. Nada. Zero. Quando eu estava ainda no primário, tem alguém embaixo. Não pense que é a minha mediunidade, que eu vejo lá embaixo. É porque acendeu a luz aqui. Antes que você diga, e vai ser uma mediunidade fantástica, ela está ali falando, sabe quem está lá embaixo? Não, é porque acende uma luz aqui, eu mando chamar. Então, eu pensava que era. Tá vendo? Você está vendo como é bom a gente explicar as coisas? Tá vendo? A mediunidade de Iracema é fantástica, ela vê quem está lá embaixo. Aí pergunta, essa aí é uma boa pergunta. Chama a Bela aí, ela vai dar o papelzinho. Pergunta aí, ó. Se quem é médio vê tudo toda hora, aí, ó, pega aí. Pergunte aí para gente responder. Entendeu? É só pedir, só levantar o dedo que Bela leva o papel. Bela, você está muito devagar, vai lá pro povo. Então, é Fábio, tá com papel, então fica aqui, Fábio. Eu vou anotar bem. Quem quiser perguntar, isso não tem vergonha não. Leva a caneta também, papel e caneta. Então eu falei para as pessoas o seguinte: não, eu nunca aprendi a desenhar, nunca tomei uma aula de desenho, eu era péssima aluna nas aulas de desenho. E aí, Martinha, tudo bom? E aí, minha filhota, filha de Marta. Então eu era péssima aluna, inclusive na aula de desenho, e as professoras diziam assim: mas você vai desenhar muito bem, porque você tem um traço muito forte. Até aí tudo certo. Mas quando chegava, 10 anos, tem aula de desenho, que ela fazia aqueles quadrinhos. Eu não sei, tem aula de desenho ainda das escolas hoje? Ainda tem? Eu acho que não tem mais, né? Tem? Aula de desenho. A arte? Pois é, na minha época era desenho. E aí fazia assim, colocava uma gravura e fazia um bocado de quadrinhos. Não sei quem pegou isso. Aí você tinha que olhar, medir os centímetros e fazer os pedacinhos. Só que, para mim, não dava. Porque eu olhava e já desenhava.
Ela diz, Iracema, não é isso que a gente quer. A gente quer que você faça realmente quadrinho por quadrinho. Eu chegava no desenho tudo já. Não, tá ótimo o desenho, mas não, é reprovado aí. Aí dá 3, 4. Então eu sempre achava que eu tinha facilidade muito grande e fazia. Então não era para ser feito dessa forma, mas era assim que eu fazia. Então é dessa forma que foi. E quando meus filhos eram pequenos, o quarto dos meus filhos eu pintava. Eu nunca tive dificuldade em desenhar. Eu era mais desenhista do que pintora. Sempre gostei de desenhar. Às vezes eu estou aqui com a Bela, eu estou vendo os espíritos, estou desenhando. Aí digo, a Bela, fulano, esse espírito está ali, esse espírito está ali. Porque aqui na doutrinária, a minha sensibilidade ela se aguça muito mais. E eu vejo a espiritualidade trabalhando com vocês. E às vezes os lugares estão vazios, mas não estão vazios. Tem espíritos sentados. E aí às vezes eu fico desenhando e dando para a Bela. Aí eu digo, a Bela, espírito ali, espírito ali. Aí ela fica, oi, cadê ali? Aí ele está ali. Entendeu? Então eu tenho uma facilidade muito grande. E desenhar pessoas. Eu desenho outras coisas também, mas pessoas é o meu forte. Eu olho e desenho. E aí, é o quê? Não. A pergunta você vai anotar e trazer para cá. É isso. É por isso. Isso, você leva o papel. Eu dei até o papelzinho Bela, isso. Aí você anota e traz para cá. Já temos uma aqui. Peraí, Bela, deixa eu responder de cá. E aí, resultado, o que acontece? Na pandemia, aqui nós ficamos realmente com uma situação muito complicada, não só no Centro Fraterno, como vários outros lugares. A frequência ficou pouca e nós tínhamos que pagar aqui as despesas e eu disse, eu vou ter que arcar com o que eu tenho. E o que eu tinha era pintar. Então, um tempo depois, segundo a necessidade, eu disse, eu vou começar a pintar. E aí eu disse, vamos trocar tintas por pães, não é? Porque essa casa ajuda a muita família. Então, assim, a gente precisa manter essa porta aberta aqui. E para manter essa porta aberta aqui, se você for contar a quantidade de ar-condicionado que tem aqui, é caro. É caro. Mas sem isso, a gente fica desconfortável na casa. Então, eu disse, eu vou fazer o que está a minha mão, e seria os quadros. E aqui havia várias telas na sala de pintura que foi destinada a uma pintura mediúnica e era sobra. Um dia eu olhei para aquelas telas e disse, vou levar tudo. Mas Índia vai fazer o que? Eu vou levar tudo lá para casa. E aí eu levei, e a espiritualidade me olhando, nosso irmão Flecha Ligeira também, ele fez, você pinta 50. Eu quase caio para trás. Eu disse, 50, meu irmão? 50 quase. Aí eu disse, meu Deus, 50 é muito. Ele fez, você pinta 50. Na verdade, no final das coisas, eu pintei 70. Então, 70 ou mais. E continuo pintando. Agora eu dei uma parada, porque quando eu começo a pintar, eu não consigo parar. Então, normalmente eu começo a pintar umas 10 horas da noite, até aqui 10. 11h30 por aí, e eu termino 3, 4 da manhã. É muito puxado para uma pessoa que já passou dos 15 anos. Então, já sabe que é difícil. Mas a gente conseguiu passar dos 50 e fazer os 70, e gerou um lucro muito bom para casa, e deu para segurar aí no tempo. Agora eu estou voltando a pintar. E essa daí que eu pintei, essa pintura que eu fiz aí, eu realmente tive uma intuição muito boa quando eu estava pintando ela. E eu disse, não, eu não vou botar na galeria, eu vou fazer uma rifa. Basta vocês olharem firme para esse quadro. Vocês vão sentir a energia que ele coloca. Então eu disse, não vou colocar na galeria. Eu vou colocar numa rifa e quem ganhar, ganhou. Certo? E coloquei a R$10 cada um. Então é essa a história de que eu voltei a pintar. A segunda pergunta é qual? Não, vamos ler. Leia, Bela. Como reconhecer a manifestação da mediunidade? Essa pergunta é boa. Como reconhecer a manifestação? Não entendi. A manifestação da mediunidade? Ou então, como reconhecer que a pessoa está
tendo a manifestação. Seria isso? É? A pessoa daqui? Não, né? Então, não é manifestação da vida. Se a pessoa está tendo uma sensibilidade de percepção, não é? De espíritos, aí seria assim. Todos nós temos algum tipo de sensibilidade. Todos nós. Quem é que um dia não já pensou em uma pessoa e levantou e era a pessoa? Quem é que um dia já não pensou em uma pessoa e de repente vai, não, eu pensei em você hoje. Aqui acontece muito. Ele, pô, tá pensando. Eu falei hoje em você, não foi? Ele disse, rapaz, eu pensei em você na quinta-feira. E é verdade. Porque nós nos conectamos, gente. Nós somos ímãs. Nós nos conectamos. Mas nós não nos conectamos só com os encarnados. Nos conectamos também com aqueles que deixaram o corpo físico e que continuam a viver no mundo espiritual. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas nós não morremos. O que morre é o corpo físico. Aí assim, você acredita nisso? Não, eu não acredito nisso, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque eu vejo espírito desde pequeno, então não tem como eu dizer que não é. Minha mãe morreu, eu tinha 8 meses, e eu com 3, 4 anos tinha andado de mãos dadas. E depois foram os outros que a gente começou a entender. Então eu não sou espírita, porque eu não sou médium porque eu sou espírita. Eu tenho eu nasci com esse tipo de sensibilidade. Então é assim que a pessoa reconhece. E às vezes na mediúnica a gente percebe, principalmente quando o médium é novo, a gente percebe que ele fica, será que isso é meu ou isso é do espírito? Será que sou eu que estou pensando? Às vezes não quer escrever. Então quando o médium chega aqui na casa, eu digo logo assim, fique tranquila, esse é o primeiro passo. Feche os olhos e sintonize com a espiritualidade. Se solte. Mediúnica é um ato de fé. Tem que sintonizar. Se der vontade de você escrever, escreva. Se der vontade de você falar, fale. E se der vontade de você não fazer nada, não faça nada. Porque se você chegar para o médico e dizer assim, mas deixa aí que o espírito vai chegar, ele vai ver o resto da mediúnica, todo mundo incorporando, ele vai ter que, como é que eu faço? Eu não estou servindo para nada aqui. Não é, Denise? Eu não estou servindo para nada aqui, eu não estou dando passagem, eu não estou aqui dando passagem, e aí, será que o espírito não quer? Gente, na mediúnica ninguém fica sem fazer nada. No mínimo você está ajudando ali para que o trabalho aconteça. Então não existe esse não estou fazendo nada, certo? Então é dessa forma que a gente estava na mediúnica. Então como é que você percebe que tem? A pergunta ficou meio dúbia. Então, como é que você tem a sensibilidade de perceber um espírito ao lado? Sim, tem sim. Em primeiro lugar, porque tem espírito em todo lugar. Esse negócio de, espírito é só... Eu fui para o centro espírita e senti a presença de espírito. Tem espírito no centro espírita, na rua, em sua casa, na minha, no seu quarto. Não adianta fechar a porta nem acender a luz. Isso é bom dizer, não é? Porque o espírito passa através da porta. E o que atrai nossos companheiros espirituais, gente, são os nossos pensamentos. Nós vivemos no mesmo lugar em dimensões separadas, mas é o mesmo lugar, a vida continua apenas sem o corpo físico. E as pessoas quando morrem não viram anjo, vão tocar para o céu, são quem foram em vida. Se você quer saber o que é que vai acontecer no mundo espiritual, olhe para você, veja como você age, o que é que você guardou dentro de você esse tempo todo. Então, é isso aí, você vai atrair aqueles espíritos com aquela energia que você emana. Então, como é que eu sei que eu tem espírito ao meu redor? Tem, saiu, não precisa nem você, como é que você saiba que tem. Todo lugar que nós vamos tem espírito sim. Porque eu pensei que era só no cemitério. Também tem. Aqueles que não conseguem se soltar do corpo. Mas na igreja também tem? Tem. Na igreja evangélica também tem? Tem. Na rua tem? Se você ler aquele livro, Céu e Inferno, o que é que já leu? O Céu e o Inferno. Tem momentos que ele descreve o carnaval, não é isso? Os espíritos em cima dos carros.
empurrando as pessoas, rindo, dando gargalhada, fazendo as pessoas beberem, isso é na rua. É assim que funciona, é só no carnaval? Claro que não. Nós vivemos em dimensões paralelas. E é claro que a gente tem sensibilidade, sim, para perceber alguns espíritos. E como é que eu faço para me proteger? Proteja com seus pensamentos. É Ele que lhe protege. Cuidado com o ódio. Cuidado com a mágoa. Cuidado com a malquerência, a inveja, o orgulho. São portas abertas para processos obsessivos. E a culpa é do obsessor? Não, a culpa é nossa. Porque o obsessor é atraído pelos nossos pensamentos. Eu tenho os obsessores que eu mereço ter, que eu atraio pelos meus pensamentos. Pensamento é imã, gente. Pensem nisso. Pensamento é imã. E até aquelas pessoas que não pensam assim também atraem, porque nós não estamos aqui só numa vida, nós já veremos vidas passadas. Então nós temos aqueles também que nós fizemos algumas coisas no passado, que estão lá não conseguindo reencarnar e que vem aqui nos ver. Ainda guardando ódio, mágoa. Tem um espírito na mediúnica aqui, que ele já está vindo aqui, acho que desde o ano passado. E ele vem o tempo inteiro porque ele tem ódio de uma pessoa que reencarnou. E ele não conseguiu. Ele reencarnou e está com a carinha de santo, mas você não sabe o que ele já fez. Você não sabe que ele matou minha família. Eu disse, pois é, ele já está em outro patamar de pensamento, em outro patamar de conduta. E você fez o quê? Ele já conseguiu reencarnar 2 vezes. E você nenhuma não conseguiu, porque o ódio e a mágoa que você tem dele, você não consegue. Ah, mas agora eu achei ele. Você agora, eu descobri ele nesse corpo, mas eu sei que é ele. Pois é, ele se melhorou e você fez o quê de você? Você está onde? E a gente leva ele a pensar, a ver que aquilo ali não vale a pena. Quantas encarnações ele deixou de ter pelo ódio que ele carrega ali, pela mágoa, por sentir que deve se vingar. E a pessoa não está nem aí, porque já está em outro patamar vibratório. Ele está fazendo mal a quem? A ele. Eu vou matar ele, eu vou fazer. Você não vai fazer nada, porque você não pode. Só tem uma pessoa que tira a vida. Uma pessoa não. Uma energia, que é Deus. É quem dá a vida e tira no momento propício. Eu, uma certa feita, conversando com o espírito, e ele me falou assim, que só tem 2 formas de desencarnar. A programada, e quase todas são. No dia que você é chamado a voltar, e muitos não querem, muitos querem, é dada a oportunidade de você voltar. E aí ele me disse, tem 2 formas de você retornar. Pelas vias naturais, né? No momento natural, cessou, você não pode mais ficar aqui, você já cumpriu o que você veio fazer aqui, a gente vai ter que levar você. E isso pode ser 6 meses, 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20 e 30. Esse negócio doente da hora, ao dedinho, não existe. Acredite que se quiser. Eu não sou a dona da razão, mas tenha certeza que não é bem assim não. Nós estamos aqui e ficaremos até o dia que nos cabe ficar. E no dia do nosso retorno, você pode estar ótima, dormindo, atravessando a rua, você vai desencarnar. Não tenha dúvida. Ninguém fica aqui mais de 1 segundo na hora que você é batido no martelo. Aí eu perguntei assim, e qual é a outra forma? Ele fez um suicídio. Esse não é programado. Porque esse é você que decide. E vai pagar um preço alto. Vai pagar um preço alto. Não porque Deus vai lhe castigar. É o seu consciencial que vai pesar. Você vai dar fim no corpo físico, que está ali cheio de energia, com um combo ainda, que lhe propiciaria ainda viver mais 20, 30 anos ou 40. Mas você decidiu retornar. Então você vai ter que arcar isso aí, com isso aí. E os distúrbios são vários. Não é um só.
Ah, porque vai para um plano, não é assim. Ninguém está sozinho. Mesmo assim, a compaixão existe para todos. Nenhum dos filhos de Deus estará sozinho em momento algum. Isso que eu estou falando nós, nos nossos desencarnes, de formas várias. Que nós chegamos, né, e desencarnamos também de formas várias. Então, essa é uma proposta, uma coisa que eu digo a vocês, é que às vezes a gente faz de conta para a gente continuar a vida, é que todos nós nessa sala aqui iremos desencarnar em algum momento. E o pessoal do Instagram também, né? Então, em algum momento. Então estejam sempre com as malas prontas. As malas prontas que eu falo, nem as roupas não. Porque daqui não se leva nada. Viu? Nem mala, nem carro, nem fazenda, nada. Tudo aqui interessante. Tudo aqui nos está por empréstimo. Veja os grandes latifundiários. Eu vejo aí, tem um programa no YouTube que de vez em quando eu gosto de dar uma olhada. As grandes mansões abandonadas. Dá dor. Que mansões maravilhosas. Claro que usufruíram. E ao retornar, não podem levar. Está lá tudo se acabando. Quanta energia foi gerada ali. Quanto dinheiro foi gerado ali. Enquanto todos estão famintos em outro lugar. Porque o planeta, ele não é feito para ninguém passar fome. É que nós tiramos para muitos e deixamos muito pouco também para alguns irmãos nossos. Nós estamos, meus irmãos, num planeta, nós somos perigosos ainda. Quando nós falamos assim, nós somos perigosos, eu falo, todos nós. Nós matamos a espécie. Nós criamos bombas terríveis para arrasar quarteirões, matar crianças. Nós estamos vendo, numa época dessa ainda, quantas guerras estão aí explodindo, não é? Acontecendo no planeta. Quando já era para que a gente tivesse um pouco de consciência do que está aí. Além das consequências que estamos tendo aí da natureza, que nós também temos uma participaçãozinha nisso aí, por jogar tanta coisa aí na atmosfera. Não é? O sol está aí revoltado, só jogando aí, massa coronal aí, como canhões aí virados para cá, e o que acontece é que a nossa proteção, nosso campo magnético, está todo furado, está todo balançado. Bora lá, Bela. Olha, estamos cheios de perguntas e meia hora só, viu? Bora. Ó, são perguntas de pessoas diferentes, mas complementares. Então, eu vou juntar. Como foi o seu encontro com o irmão Flecha Ligeira? E como foi que sentiu ou percebeu que deveria presidir um centro espírita? Então, faça o resumo da história aí. Nunca, isso é coisa de Porque tem um monte de pergunta aqui. Você gostaram já respondi. Rapaz, eu nunca na minha vida ia pensar em abrir uma casa espírita. Nunca. Pela responsabilidade que é. Eu estava contando a Bela uma coisa que me aconteceu. A semana retrasada. Porque aqui eu sou vigiada mesmo. E de muito de perto. Eu vou só dar uma. E a semana passada, eu fui aqui pelo Ibuí e eu passei na farmácia. E quando eu saí da farmácia, eu encontrei uma pessoa, e é uma pessoa que ela está desequilibrada, e ela fica gritando muito. E aí eu disse, meu Deus, se ela me ver, ela vai, sabe, fazer aquele escarcéu, vai todo mundo olhar para mim. E aí eu fui saindo da farmácia. Quando eu fui saindo, quem estava ao meu lado? Flecha Ligeira. Isso, a nossa conversa é consciencial, não tem como eu fugir. Você não pode fazer isso. Eu estava saindo pela culatra para que a pessoa não me visse, porque eu sabia que ia chamar a atenção. Aí ia sair pelo lado assim, aí ele veio, você não pode fazer isso. Não precisou dizer mais nada. Eu voltei, abracei a pessoa, abracei mesmo, quero lhe ver lá no centro.
E a partir daí, toda quinta-feira a pessoa está no centro. Ela fica sentadinha ali, quietinha. Então, para vocês perceberem como é a coisa. Perfeita não sou, claro que não. Está aqui no mundo cheio de situações aqui. Mas um trabalho desse aqui, um trabalho sério dessa forma, você tem que levar a coisa realmente com muita seriedade. Então, eu conheci Flecha Ligeira, ele me seguia quando eu estava na... Eu nem sempre fui espírita, eu não pretendia ir para nenhuma religião, era um processo meu, eu não queria fazer isso. Eu sou sensitiva, é diferente. Você pode ser sensitiva e não ser religiosa, também não ser ateu, não é? Eu acreditava em Deus, mas eu não era religiosa. Mas meu contato com os espíritos sempre. Então, eu casei muito cedo. Quando eu cheguei nos anos 80, foi que eu conheci a doutrina espírita. Eu fui conhecer, fui lá no Deus, Luz e Verdade, e um livro que me colocou na doutrina espírita foi O Nosso Lar. Eu li O Nosso Lar, e claro que quando chegou no Aeróbus eu não acreditei. Esse rapaz, isso aqui não existe. Hoje eu entendo, meu Deus do céu. Hoje até no Japão já tem um trem que nem encosta no chão, você vê? A nossa ignorância. Então imagine no mundo espiritual, que é uma coisa muito mais avançada. Em 49, André Luiz já fala em computadores para falar com o povo aqui. Você imagina como é a ciência hoje aqui, hoje. Assista Nosso Lar a miúde. Eu li o livro 5 vezes. 5. Depois comprei e fui dando para cada um que eu conhecia. Leu. Então foi assim que eu fui para a doutrina espírita. Lá eu comecei a estudar o livro dos espíritos, outros livros também. Fui para a mediúnica, eu passei 7 anos lá, depois saí. Depois passei mais 7 anos na Umbanda Esotérica. E nessa Umbanda Esotérica, quem trabalhava com flores, frutos e ervas, aprendi muita coisa lá também, inclusive a lidar com terra, com folhas, com tudo. Lá não tinha tabaco, não era Umbanda, mas não tinha tabaco. Aí trabalhava com flores, frutos e ervas. Passei 7 anos lá, eu sou feita mesmo. Eu sou feita de burim de água, burim de fogo, burim de terra. Tem um chão disso aí. Eu acho que na época eu não compreendia, mas hoje eu sei que era para segurar isso aqui. E depois, no primeiro dia que eu cheguei nesse lugar, eu fui lá ao convite de uma pessoa, uma amiga minha, e quando eu vi, eu digo, eu estou indo embora. Ela fez, não, tu vai embora. Eu disse, vou, venho de lá para cá, os homens, cheio de colar, colocar na cabeça, um charuto na boca, um cheiro de charuto insuportável. Eu nunca fumei um cigarro na minha vida, e era um cheiro horrível. E ele disse, eu não vou ficar aqui não, você está doido, vamos embora. Na hora que eu fui saindo, chegou um desses trabalhadores de lá, com o cocar, estava com o espírito de um caboclo chamado Flecheiro. E aí ele fez assim, você vai para onde? Vai embora? Eu já vou. Ele fez, não, sabe quem ele trouxe aqui, minha criança? Eu disse, não. Foi esse índio que lhe acompanha. Eu digo, que índio é esse? Ele, você quer conhecer o índio que lhe acompanha? Ele disse, quero. Porque muita gente fala que esse índio anda atrás de mim, eu nunca vi. Ele fez, fecha os olhos. Quando eu fechei os olhos, esse braço aqui foi para trás. Eu não consegui tirar, mas esse braço eu comecei a rodar. E a minha amiga, depois de alguns momentos, eu nunca tinha passado por uma situação de mediunidade tão forte. E ela disse, quando eu vi a minha cena, ela disse, Irá, você está parecendo uma palhaça. Eu disse, o quê? Ela disse, olha aqui. Aí me botou o espelho, eu estava toda pintada igual um índio. Ela disse, você foi lá, conversou com o cabocão Mom, na língua deles, e você estava com o charuto virado a brasa para a boca. Não queimou sua língua? Eu disse,
sei disso. Ela disse, pois foi. Então foi assim que eu conheci Flecha Ligeira. E esse lugar que eu queria sair correndo, eu passei 7 anos. Então 7 com 7? 14 anos. Né? E depois eu vim para cá e daqui a pouco, se quiserem saber, perguntem como foi que o centro começou. Bora lá? A próxima. É possível desencarnar e estar trabalhando espiritualmente no mesmo dia? Eu não tenho conhecimento disso, mas depende muito do espírito, da luz do espírito, né, da compreensão dele. Eu não tenho conhecimento, mas tudo é possível, né? Então eu não posso bater o martelo que sim, nem que não. A experiência que eu tive assim, de uma coisa assim muito próxima, e tinha pouco tempo que ele tinha desencarnado, foi o nosso irmão Bernardo Murilo. Ele tinha um centro lá ainda tem, existe centro, lá na Cidade Baixa. E ele era meu amigo e tal. E ele desencarnou e eu estive com ele em desdobramento uns 15 dias depois que ele desencarnou. Era um local e ele dizia assim, tá vendo, assim, não me deixaram nem descansar, eu já estou trabalhando. E ele estava realmente, como ele era palestrante, e ele tinha livros escritos, ele estava com um grupo, era tipo assim, era uma saleta menor do que essa, e várias arquibancadas, e no centro tinha tipo um palcozinho com microfone, tinha microfone, e ele falava. Ele tinha uma moça tomando conta dele. Com certeza, essa moça, uma mocinha nova, estava segurando as energias dele. Esse é o caso que eu presenciei em desdobramento. Então, eu não posso garantir isso aí. Bora lá? Outra. 2 perguntas na mesma pessoa. É verdade que Chico Xavier foi uma reencarnação de Allan Kardec? Outra coisa, ninguém prova. O que se sabe de Allan Kardec no mundo espiritual? Bem, Allan Kardec, o que se sabe é que ele foi um druida, né? Ele teve uma vivência, várias, né, encarnações, e tanto que o nome dele não é Allan Kardec, o nome dele é Denizar Baio, né? E ele colocou Allan Kardec justamente porque tinha um espírito. O espírito falou para ele que ele teve uma encarnação, que ele era Allan Kardec. E então ele colocou um pseudônimo Allan Kardec. É isso que a gente sabe dele, né? E ele veio com essa missão. Ele poderia não aceitar, mas ele aceitou e ele fez aí a codificação espírita, um trabalho muito bem feito, que até hoje aí nos enriquece. Bora. Porque às vezes eu lembro de uma pessoa, daí uma semana ela desencarna. Essa pessoa conhecida era uma criança, mas não teve muito contato com essa pessoa, com essa criança. Ela sonhou e a criança desencarnou. Uma vez que ela percebeu que a criança desencarnou. Não pode ser assim. Nós estamos todos conectados, gente. Isso pode ocorrer sim. É sensibilidade. Percebeu mesmo sem ter contato. E outra coisa, desencarna criança, jovem, adulto, velhos. Não tem época de desencarnar, não. O que acontece? É uma pergunta que pouca gente faz. O que acontece com as crianças? Ninguém fez essa pergunta. Eu aproveitei a deixa. A criança, quando desencarna a criança, continua criança, olha que pergunta. Não é? Ou rapidamente ela volta a ser adulta e se lembrar de vidas passadas. É uma pergunta interessantíssima. Não é? O que a gente sabe, e nos livros de André Luiz, tem educandários para criança. Nos livros de André Luiz. Então, mesmo que ela adquira o corpo de adulto, eu acredito, Iracema, pelas literaturas que nós temos, que ela passa um tempo em um desses educandários, ainda sendo criança. Acredito eu. Mas não tome isso como verdade, isso é apenas
é uma situação que eu vejo por alguma literatura espírita. Mas depois eu acredito que ela retorne ao seu corpo. Tem um filme que eu não sei se vocês assistiram. Deixa eu me lembrar do filme. É um filme que a mulher do rapaz, ele é um médico, a mulher se suicida, ela se suicida depois e ele morre num acidente. Quem me lembra? E depois ele Amor Além da Vida. É bem interessante esse filme, porque ele depois reencontra os filhos que morreram crianças, e ele toma uma forma de adulto e ele não os reconhece. Inclusive, esses espíritos ajudam ele no desencarne dele, para ele se encontrar, porque ele está procurando a esposa que ele desencarnou antes dela. Ela tinha perdido quer dizer, ela tinha desencarnado os 2 filhos dela, depois desencarnou ele e ela se suicidou. E como ele morreu de acidente depois, ele foi procurar a esposa, não foi nem os filhos. E os filhos que ajudaram ele. E tinha forma adulta. E depois eles aparecem como crianças para ele perceber que eram os filhos. É bem interessante isso. Amor Além da Vida. Muito, muito bom. YouTube vocês acham tranquilamente. Isso é a forma de que o espírito, ele não tem corpo. Então, essa moldagem aí, ela se faz. Eu me lembro que Flecha Ligeira, quando nós começamos aqui, e muita gente dizia assim, poxa, mas o mentor daquela casa é um índio. Ah, está explicado, ela saiu na Umbanda. E meu irmão Flecha Ligeira disse desde o início, o centro não é um centro de Umbanda, é um centro kardecista. E eu não sou caboclo de Umbanda, eu sou guerreiro da luz. E no início, e logo depois, no início, há mais de 20 anos atrás, e ele dizia assim, seu Semo, o espírito ele não tem corpo, ele se molda da forma que ele quer aparecer. E citou Joana de Ângeles, que é a mentora do irmão Divaldo, e Divaldo nunca pediu para ela tirar o hábito, ela continuou como freira. Era muito mais normal se ela aparecesse na igreja católica, mas ela está lá com Divaldo, no centro espírita. Isso quer dizer que o espírito não tem religião, gente. A religião é a criação nossa. O espírito precisa ser bom, precisa ser fraterno, precisa ser irmão, não importa a religiosidade que ele esteja. Diga aí, Breno. Porque quando levamos uma pessoa ao centro espírita, nossa vida vira de cabeça para baixo. Eu não sei disso não. Mas se aconteceu isso, não é porque levou a pessoa, é porque tem alguma coisa desajustada, tem que parar para ver. Centro espírita não tem nada a ver com isso não, tem nada a ver com isso, muito ao contrário. Entendeu? Bora lá? Como controlar o medo? Como controlar o medo? Almoço, nada aqui. Almoço, Tá falando. Tá, diga. Tá bom. Eu sei, diga aí. Como controlar o medo? Desculpa aí, pessoal do Instagram, foi ali trocar de microfone. Diga. É porque o pessoal do Instagram não está vendo a situação. Como controlar o medo? De quê? Como controlar o medo? Seria de espírito? É bobagem. Controlar medo de espírito é bobagem. Em primeiro lugar, porque nós somos espíritos, é novidade. Que vocês não sabem, você é espírito. Você não tem espírito, você é o espírito. Você é o espírito encarnado. Então, como é que você vai ter medo de espírito? É diferente. Você pode ter medo de alguém que desencarnou. Aí sim. De visualizar alguém que desencarnou. Não é isso? Mas tenha certeza que os encarnados fazem muito mais mal do que os desencarnados. Entendeu? E eu vou contar uma historinha rapidinha. É rapidinho.
Eu vou contar a história, eu sou a mulher das histórias. A menina daqui já sabe disso aí. Eu já contei aqui para elas. Um belo dia eu estou em casa, é raro acontecer. Eu estava em casa e nessa época eu morava com meu neto. Hoje eu moro só, mas ele morava comigo. E aí eu estava dormindo e de repente eu ouvi uma voz dizer assim: fique quieta e não se mexa. Vocês pensariam o quê? Eu disse: pronto, é um ladrão que está com o revólver na minha cabeça. Fique quieta e não se mexa. Meu Deus, um calor terrível. E eu não uso o ar-condicionado para a conta não ficar cara, eu uso o ventilador. Aí eu disse: meu Deus do céu, toda coberta. Disse: meu Deus, é um ladrão. Senhor, eu acredito. E aí demorou. Disse: eu vou tirar a coberta. Aí eu tirei a coberta. Ninguém. Aí o celular estava junto de mim. Eu acendi a luz do quarto e fui para o quarto do meu filho e meu neto. Bati na porta e disse: meu neto, tem alguém aqui? Ele disse: gente, minha avó, deixa eu dormir, eu acordo cedo para trabalhar. Disse: tem alguém aqui dentro? Aí ele fez assim: não, minha avó, não tem ninguém. Tem. Eu disse: devagarzinho. Aí meu neto foi no meu quarto, olhou debaixo da cama, só pula de quarto dele. Eu disse: não, meu filho, aí não cabe ninguém não, debaixo da cama. E aí, minha avó, não tem ninguém aqui não. Eu disse: então é o seguinte, vamos rapidinho ligar a luz da sala. Se tiver alguém que vai vir. Aí liguei a luz, nada. Falei: minha avó, pelo amor de Deus, me deixa eu dormir, que eu acordo cedo para trabalhar. Aí eu disse: tá. Aí eu fui na cozinha, ninguém. Tudo fechado. Eu disse: tá bom. Eu contei essa história na quinta-feira, mas eu não finalizei, eu vou finalizar agora, no sábado. E aí o que aconteceu? Aí eu disse: tá bom. Agora vem. A resposta: agora vem, que agora é nós. Entendeu? Então era o que isso? Era um espírito brincalhão, gente. Não necessariamente mal. Ele devia estar morrendo de rir de me ver ali com ele. É só para vocês entenderem a situação. Ele devia estar morrendo, se acabando de rir ali, de me ver com ele ali. Ela está pensando que é um ladrão. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? E aí, quando eu tive a consciência do que era, ele: agora vem, agora eu quero ser para você, agora vem. E aí ele sumiu, devia sumir, morrer aqui da minha casa. Você está entendendo? Então é assim que funciona. Mas não tem que ter medo. A gente tem que entender que o espírito é uma pessoa que perdeu o corpo. Então, às vezes, o espírito chega assim: como é que eu vou doutrinar? Eu disse: converse. Converse com o espírito, como você está conversando com uma pessoa. Porque é isso mesmo. Então, você está ali revoltado, o doutrinador ele tem que ser meio psicólogo, conversar. Se acalme, tenha fé, vamos levar dessa forma, entendeu? Isso não vale a pena. Ai, eu vou rezar Pai Nosso que está no céu, Deus não deu na mão. Não adianta nada. Então, e outra coisa que tem que perceber é a sua autoridade moral. Porque, na verdade, o Espírito não sabe o que você fala, ele sabe o que você pensa. Eu sempre falo aqui: essas paredes têm ouvidos. As daqui, as de lá de baixo, tenham cuidado com o que se fala aqui dentro. E, na verdade, para ter cuidado, se fala aqui dentro, se fala lá fora também. Então, nós somos sintonizados o tempo todo com essas pessoas, com esses espíritos, que um dia foram pessoas iguais a nós, e que agora estão no mundo espiritual, e que em algum momento nós também estaremos. Então, pensemos nisso. Bora lá? Você encontra sua mãe ainda hoje com seus entes queridos quando sente saudade ou não tem escolha? Eu acredito que minha mãe deve ter reencarnado há muito tempo. Eu estou com 72 anos já. Ela desencarnou, eu tinha 8 meses. Ou não, né? Não pode garantir. Porque esse período
reencarnar, não existe um padrão. Ah, fulano daqui a 70 anos reencarna, ou 30, eu acho que é muito a questão de necessidade do espírito reencarnar. Então, não, eu tive com a minha mãe, como eu era muito pequeno, e eu acho que qualquer mãe deve ser doloroso desencarnar até compreender que o filho não vai morrer, como eu não morri, né? Então, você deixar um filho que você está ali e você desencarnar é muito difícil. As ligações são muito fortes. Então, acontece muito. Às vezes, a mãe desencarna e ela não consegue, o espírito dela não consegue sair de perto do filho, a não ser quando vê que ele está sendo cuidado. Então, eu vi minha mãe por muitos anos. Aliás, a última vez que eu vi a minha mãe foi quando eu tive a minha filha mais velha. Isso já faz tempo que eu não vou dizer aqui, senão vou dizer a idade dela. Ela vai dizer, não diga a sua, não diga a minha. Eu não vou falar. Certo? Então, bora lá? Como podemos trabalhar o perdão para quem nos fez mal e não alimentar a raiva? A gente viver aqui é perigoso, gente. Quem foi que disse que aqui é fácil? Nem Jesus disse. Jesus falou, no mundo tereis aflições. E que aflições, né? E que aflições a gente tem? E nós temos um corpo físico, e esse nosso corpo físico, ele tem hormônios, né? Geram sensações, né? A gente, se a gente não for muito forte, gera mágoa, e a mágoa é veneno, Quer ver uma coisa? Quando você tem raiva de uma pessoa, eu acho que aqui, não, vocês aqui não sentiram raiva de ninguém. Eu tenho certeza que aqui ninguém nunca teve raiva de ninguém. Isso aí eu tenho certeza que aqui ninguém nunca teve raiva de ninguém. Né, Martina? Ninguém nunca teve. Mas, quando tem aquela raiva mesmo, a primeira coisa que a gente sente é a boca amarga. Já perceberam isso? A boca fica amarga. Você acabou de gerar um veneno. E depois você engole aquele veneno que vai atacar o estômago. Aí muita gente vai ter dor de estômago. E se você não se livrar daquele ódio, daquela mágoa, você pode gerar um câncer quando você menos esperar. Então, não se envenene. É fácil? Não. Desfoque. A vida é plural. O mundo é plural. Tantas pessoas existem aqui conosco. Então, saia da sintonia. Não alimente aquela sintonia. Não vale a pena. Sua vida é mais importante. Outra palavra mágica. Ame-se. Que isso aí é tudo. Se não conseguir sair da mágoa, do ódio, procure um profissional. Porque psiquiatra, psicólogo, não é para maluco. Ah, não é coisa de maluco, não. Tudo existe aí para nos ajudar nessa jornada chamada vida terrena. Então, é assim que a gente deve fazer. Agora, cada um é cada um. Bora, Bela. Vamos lá. E os encontros em sonhos? Pode ser um encontro espiritual? Na grande maioria, sim. Nós somos seres que, quando nós dormimos, nós desdobramos. E esse desdobramento que você tem, hoje em dia tem tantos cursos aí de desdobramento, tem outros nomes, me ajudem aí, tem outros nomes que se falam, agora não é só desdobramento, não. Falam outros nomes aí, que a pessoa vai para os lugares e não esquece. De qualquer forma, você vai se desdobrar mesmo. Quando você dormir, a não ser que você esteja com muitos problemas dos dias atuais, aquilo fica reverberando, isso aí. Está todo mundo acordado. Reverberando na mente. E aí você fica vivenciando aquilo e não consegue sair do corpo.
Mas na grande maioria nós saímos sim. E às vezes nós vamos até onde estão os nossos entes queridos, sem a misericórdia divina, gente. Quantas pessoas já disseram assim? Eu dormi e eu tive um sonho, eu me lembro bem direito, porque às vezes a gente não consegue trazer o sonho na íntegra, porque ela vai nos fazer mal. A saudade vai ser muito forte. Então a gente não se lembra de tudo, mas a gente se lembra de lapsos. Eu acho que eu tive com minha mãe, eu abracei meu pai, era tão real. Mas a gente não acredita. A gente não acredita no potencial que nós temos de transcender a matéria, mesmo encarnados, que nós temos. E nós temos a possibilidade. Então, acreditem mais em vocês. Essa possibilidade nós temos sim, de ir a lugares outros enquanto dormimos. Rever pessoas, irmãos, pessoas que foram muito queridas nossas e até aquelas que não foram enquanto nós dormimos. Porque a gente, se solta e vai atrás. Eu ia contar uma história aqui, mas não vou contar não, porque o Belo vai me chamar a atenção. Quando se faz um aborto, quais as consequências para a mãe e para o filho que iria reencarnar? Em primeiro, não se deveria fazer o aborto. Aborto é um assassinato de uma criança, impossibilidade de se defender o aborto. Mas eu não entro no critério de julgamento, nunca. Porque é muito difícil julgar, gente. É muito difícil julgar o outro. É muito difícil apontar o dedo para o outro. Porque cada um sabe, cada um tem a sua história. Eu jamais julgo ninguém. Eu sempre falo, quando eu aponto o dedo para uma pessoa, olha, tem 3 aqui, apontando para mim. Então é muito difícil a gente julgar o outro. Mas o aborto em si, sem julgar as situações que a mãe levou, é realmente você assassina um ser que está tentando vir. E você tira a possibilidade da existência daquele ser. E aí? O que pode acontecer? Ele volta para o mundo espiritual? Ele fica com raiva da mãe? Porque ceifou a oportunidade dele viver? Depende muito do espírito. Então tudo depende, gente. Ele pode realmente voltar, né, ao mundo espiritual e arrumar em outra pessoa, até na mesma família que ele pleiteava reencarnar, e ele reencarnar na mesma família e de repente depois, anos depois, encontra com essa que ele queria que fosse a genitora, né, que trouxesse ele para a vida. Então pode ser. E pode ser também, porque eu abortei e ele me persegue. Como é que você sabe disso? Não fique pensando nisso. Olhe por ele, faça uma terapia, a vida continua aqui e lá também. Então é muito difícil julgar. E provavelmente esse ser, ele reencarnará através de outra pessoa, ou da mesma pessoa. Quem sabe dá um vacilo e aí vem. Eu mesmo tive uma que eu não queria de jeito nenhum, eu dei um vacilo e ela veio. Que é a minha caçulinha. E quando vem, não tem jeito, irmão. Se tiver vindo, tu pode tomar o chá. Quem quiser tomar, porque se o espírito aqui vem, ele vem. Então, é isso mesmo. Entendeu? Então, eu acho que o aborto em si é um assassinato. Mas eu não julgo quem faz. Porque cada um sabe de si, cada um tem a sua história e eu não vou entrar nesse mérito. Diga. O que é o passe? O passe é uma transfusão, uma transfusão de energia, né? O passista emite aquela energia e aquela energia circula entre o passista e a pessoa que está ali, sentada, né? Então, o passe é isso. É uma transfusão de energia, aquela energia vai circulando ali e, com certeza, vai limpando aquele campo áurico ali daquela pessoa. E sem falar que a espiritualidade está ali junto do passista. No caso aqui no Centro Fraterno, Musicalidade, os passes eles não se dão com incorporações. Mas existe sim a espiritualidade que antes de começar, como agora, já se encontra na sala de passe. Então isso aí acontece.
Então, é isso aí que é o passe. Nós temos um passe na quarta-feira, que é um passe mais aprofundado, que os passistas conseguem ir até o trabalho é todo feito na parte perispírito e no chácara das pessoas. Isso aí tem uma técnica, nós usamos essa técnica trazida pelo Jacó Melo, é o que nós fazemos, os passes aqui. Nós fazemos também uma limpeza alta com um relax antes. Quem quiser conhecer, é dia de quarta-feira. Se for lá no Instagram do Centro Fraterno, vocês vão ver esse trabalho. É um trabalho magnífico e tem nos dado muito resultado com pessoas em desequilíbrio e pessoas com doenças várias. Então é um trabalho muito bom. Mas o passe é isso. É transfusão de energia, a gente vai passando as energias do passista com a pessoa que está ali sentada e com a equipe espiritual sempre presente. O passe é um passe misto. Não é só espiritual, nem é só do passista que está adorando as energias. Diga lá. É possível desencarnar em um trabalho mediúnico? É possível desencarnar de qualquer jeito. É possível desencarnar dormindo, atravessando a rua. Nós tivemos agora uma situação que quem estava na live viu na hora que ele desencarnou. Foi o nosso irmão Peixinho, palestrante. Ele estava numa reunião com a Federação Espírita e Peixinho, ele é muito fluente na doutrina e tomou conta da Federação há muito tempo. As palestras de Peixinho, fantástico, médico, né? Um médico, professor da Faculdade de Medicina e com uma ampla atividade não só da doutrina espírita, não só aqui na Bahia, mas no Brasil e até fora do Brasil. E ele estava numa reunião da Federação e estavam fazendo online a reunião, ele estava na casa dele e de repente ele estava emitindo as opiniões dele e tinha passado a palavra para outra pessoa, quando a outra pessoa, o que é que você acha, Peixinho? Ele abaixou a cabeça e desencarnou. Então eu fui para o velório do corpo dele, não fui dele, do corpo dele. Eu fui gente pra caramba. Você foi da Bela? Não cheguei até lá não. Não dava nem para entrar. Mas eu fui. Então, pode sim, se desencarna em qualquer hora, qualquer momento, ou desencarnada no passe, na mediúnica, dormindo, um médico trabalhando. Agora mesmo, nessa enchente que teve lá no Rio Grande do Sul, o médico estava atendendo lá, ele também foi fulminante. Acharam ele junto lá no dormitório, o cara estava falando que ele foi dormir, eu vou dormir um pouco para acordar cedo, para a gente ver os pacientes. Eu falei, ele estava desencarnado. Então desencarna assim na hora de chegar, meu amigo. Você pode estar dormindo, andando, dando passe. Sim, de qualquer forma, na hora que bate o martelo, nós vai. O que é preciso para ser um voluntário? Primeira palavra mágica é eu quero. Aqui nesta casa é eu quero. Se disser, Iracema, eu quero ser voluntário. Que bom. Que bom. E o que mais que precisa? Frequentar algum grupo de estudo da casa. Isso aí, se for passista e na mediúnica, é imprescindível. Nós temos grupo de estudo aqui segunda-feira, 19h30 e sábado às 15 horas. Então, frequente o grupo de estudo, se for passista ou trabalhar na mediúnica. Se for só voluntário dos idosos, das mães, não há necessidade. Então, dizer, eu quero, estou precisando trabalhar, que bom. Você quer o quê? Tem nível aí com o ambiente. Está até precisando aí de gente aí para cortar, que elas têm a sopa quinzenal, de 15 em 15 dias, toda segunda-feira. E ela está precisando de pessoas aí, entendeu? Para cortar a verdura da sopa, para fazer. Tem também Glorinha, que tem o apoio às mães, apoio à mãe carente. Então é só dizer, eu quero, pronto. Outra pergunta. Se aí, depois, se eu quiser sair, porque antigamente eu dizia assim, quando a gente vai trabalhar na casa espírita é difícil sair.
Porque os espíritos vão atrás. Essa casa não, vocês estejam à vontade. Entendeu? Aqui, quem quiser chegar para trabalhar, seja bem-vindo. E quem quiser sair também, Deus me acompanhe, não tem problema nenhum. Porque os espíritos aqui têm mais o que fazer do que andar atrás de quem sair. Então, pode entrar e sair quando quiser. Tá bom? Vamos lá. Sobre a mediunidade. Quando eu tenho uma mediunidade, eu não quero trabalhar. O que acontece? Nada. Acaba com esse negócio. Você tem que trabalhar, ninguém tem que nada. Olha, Deus deu livre-arbítrio a cada um. Você faz da sua vida o que você quiser. Então, mas porque eu tenho, às vezes chego aqui para mim, Irá, eu tenho que trabalhar. Eu digo, que bom, aonde? Na mediúnica. Por quê? Porque fulano diz que eu tenho que trabalhar, você não tem que fazer nada. Se você quiser ir para a mediúnica, você entra no grupo de estudo, começa a frequentar a casa, e aí se você quiser depois, você já trabalha na mediúnica? Não. Mas você quer trabalhar na mediúnica por quê? Porque eu tenho visões, está certo. Continue. Depois aí fica assim, aí passa, né? Só frequentando. Você já entrou no grupo de estudo, está entrando, né? Quando entrar, você me fala. E aí é assim que funciona. Então, depois que entrar, chega assim na médium e fala assim, poxa, eu não estou incorporando, não precisa, irmã. Você aqui, você está trabalhando de qualquer forma. Então, é assim que funciona. Diga. Acabou? Alguém quer, gente, fazer alguma pergunta? No céu tem café? Hã? Vamos chegar lá e eu te digo. Olha, era uma coisa interessante. Meu pai não acreditava que existia espiritualidade de jeito nenhum. Aí ele dizia assim, Iracema, papai era caminhoneiro, bravo. Iracema, isso agora não existe, ninguém morreu para vir aqui dizer. Naquela época, realmente, eu nunca tinha lido um livro espírita, né? Tinha meus 12, 13 anos. Eu falava com os espíritos, e aí ele dizia, meu pai não acreditava, eu não dizia a ele. E aí ele dizia assim, ninguém nunca veio aqui dizer, assim. Mas, pois é, aí ele foi passando o tempo, aí quando ele estava muito debilitado, aí ele começou a perceber uma coisa, entendeu? Aí ele disse, eu estou ouvindo, eu disse, pois é. Também eu entrei em conversa. Assim também foi o Lázaro. Quando desencarnou o Lázaro, para quem não sabe, foi meu esposo. Nós fomos casados durante 35 anos. Quando a gente abriu aqui, ele ainda ficou comigo aqui 7 anos, comigo, e depois ele desencarnou. Ele está ali, quem quiser conhecer, está ali. E ali tem uma fotozinha dele. E nós fundamos aqui, e 7 anos depois ele desencarnou. 3 anos depois a gente já veio por aqui. Quer dizer, ele hoje faz parte da equipe de trabalhadores da casa. Isso é muito comum, principalmente ele, que também tem responsabilidade com a casa, porque ele foi fundador. Então, ele era outro, dizia assim, ele dizia assim, às vezes ele dizia, irmão, você está sentindo esse cheiro, esse perfume? Ele já era assim, eu sou igual aquela porta ali. Eu não ouço nada, eu não vejo nada, eu acredito em você porque eu acredito. Mas eu não vejo nada, era isso que ele dizia. Aí as coisas acontecem. Vai passando, foi quando ele tinha um problema na válvula aorta. E aí ele fez a cirurgia e foi definhando. Quando ele estava bem ruimzinho, ele fez, olha acima. Eu disse, o que foi, amor? Ele disse, tem alguma igreja aqui por perto? Olha a pergunta. Eu disse, por quê? Porque eu fico escutando uma missa, tem um coral. Ele já estava aqui e lá.
ele já estava adentrando aos poucos ao mundo espiritual. Tinha uma igreja, na verdade, uma capela, que não dava para ele escutar, nem que tivesse um cordão tocando, porque ele estava na outra área do hospital. Mas eu disse a ele, é capaz de você estar escutando mesmo. Ali já era um prenúncio do mundo espiritual, já sensibilizando ele, meu corpo físico já estava indo embora, né? Então ele já estava, o espírito já se deslocando. E isso acontece muito, gente, com nossos entes queridos quando estão desencarnando. Eles começam a ver alguém que desencarnou. Eu vi uma coisa linda, só para encerrar, e ela assim na hora. Diga. É uma psicóloga, uma psiquiatra falando que ela queria desencarnar. Eu até coloquei no meu stories. E porque eu falei, agora eu vou colocar de novo. Ela falando o seguinte, ela disse, eu quero morrer igual ao meu pai. E ela explica, ela disse que o pai dela, quando estava já perto de desencarnar, os médicos já tinham desenganado. Ela não fala da doença, mas ela fala assim, os médicos haviam já desenganado. E nós optamos por deixar ele em casa, para que ele morresse em casa junto com a família. E ele estava lúcido. Aí um belo dia ela estava junto com ele, ele disse, olha, é aquela melhora da morte. Sabe como é a melhora da morte, né? Eu acho que alguém já teve algum parente aqui que de repente melhora, daqui a pouco desencarna. Para ver se o povo, não melhorou, ele não vai precisar ir no hospital hoje não, que ele está bem, outro dia ele recebe o óculos. Então, o que aconteceu? Ela disse que ela disse, parou assim, fez assim, olha o que eu estou vendo. Ô fulana, por que você está aqui? E começou a descrever os irmãos espirituais, os entes queridos dele que foram antes dele. Ela disse, éramos 4. E ele começou a dizer, mas como você está bem? Olha, tá vendo? Como você está bem? E aí ele foi, fechou os olhos e foi desencarnando. Esse espírito foi fazer o que com ele? Buscar. Ai, Iracema, todo mundo morreu assim? Não. Cada um é cada um. Então, não pode ser um padrão. Não é um padrão esse desencarnado. Mas aconteceu isso e ela colocou. Tá certo? E diga. Era sobre a melhora súbita para ver a despedida, né, no desenlace. Geralmente acontece, né? Acontece, normalmente é. Mas normalmente sabe o que é? É porque às vezes nós somos egoístas. Um pai doente, a gente quer que ele fique ali, não, ele não vai bem. Ele quer ali. Sofrimento, mas não, deixa ele aqui conosco. E aí a espiritualidade de repente dá uns passos ali, certo? Ele dá aquela melhorada, aí as pessoas se afastam e aí ele consegue desencarnar. Que às vezes esses laços prendem ele, entendeu? E aí ele consegue desencarnar. E outra coisa que eu quero dizer, eu, nesses anos todos que eu vejo espírito, já vi alguns entes queridos meus, e eu vou lhe dizer uma coisa. Preste bem atenção. Eu não vejo ninguém nem gordo, nem feio. Só vejo as pessoas que eu vejo estão todos mais novos. Todos mais novos. Eu já disse, nem que eu desencarnar aqui, se alguém disser, olha, eu vi Iracema gorda, não sou eu. Gorda, velha, não sou eu. Porque como eu vejo, Lázaro, ótimo, magrinho. A semana passada eu vi até grisalho. Olha pra lá, entendeu? Grisalho. Eu disse, olha, todo mundo está melhor, porque eu vou desenganar, já sabe, né? Isso aqui não vai existir. Eu vou estar, é ótimo. Muito obrigado, gente, por vocês assistirem. Gratidão aí ao pessoal que comentaram aqui. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a vocês do Instagram por assistir a minha conversa com a Iracema. E digo a vocês,